Olá, mais uma vez nos encontramos neste momento de devoção, para um momento de reflexão na Palavra de Deus. Ainda continuamos sem poder nos reunir como igreja na maneira habitual, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, não só no nosso país, não só no nosso contexto, mas continuamos tendo a oportunidade de nos reunir aqui, online. Então que seja assim por enquanto, conforme nós temos as oportunidades. Eu gostaria de convidar vocês para cantarmos um primeiro hino, começar esse nosso momento louvando a Deus com o hino 245, Ó, queremos sempre ouvir. Que o amor de Cristo esteja com cada um de nós, neste momento que nós queremos mais uma vez meditar na sua santa palavra. Amém. O texto do Evangelho para esse nosso domingo, após a Páscoa, nós encontramos em João 20, 19 a 31, que nós gostaríamos de fazer a leitura, que nos diz o seguinte: Ao cair da tarde, naquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus,
pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui a leitura do nosso texto. No domingo de Páscoa, na ressurreição, que já havia sido testemunhada pelas mulheres, Jesus então aparece aos seus discípulos, no momento em que eles estavam acuados, trancados, com medo, conforme o nosso texto, a portas chaveadas, certamente com medo dos romanos e tudo que estava acontecendo, pois haviam perdido o seu mestre, o seu guia, tanto espiritual quanto político, podemos dizer assim. Aquele que tomava as decisões, Jesus não estava mais ali. E eles certamente estavam desbaratinados, sem saber o que fazer. Mas eis que Jesus, após aparecer para as mulheres, naquele mesmo dia, final daquele domingo, aparece para os discípulos. Não bate na porta, não entra pela porta, mas sim aparece como que um espírito entre eles e diz: paz seja convosco. E aqui é importante que nós notemos exatamente o que Jesus faz. A primeira coisa que ele faz para os discípulos: mostrar as suas chagas, as suas feridas, tanto nas mãos quanto no lado onde havia ele perfurado a lança do soldado. Jesus sabia que não acreditariam se simplesmente ele aparecesse. Pensariam que era um fantasma ou fruto de uma alucinação coletiva devido ao alto estresse que estavam passando naquele momento. O fato é que nós, por natureza, somos incrédulos. Jesus sabia disso naquele momento. E a primeira coisa foi que, antes deles terem tempo para duvidar, Jesus já vem se mostrando: olha, sou eu. Aqui estão as provas do que aconteceu. No versículo 22, depois de desejar a paz novamente, aparece no nosso texto Jesus soprando o Espírito sobre eles. Isso é uma narrativa sensacional. Nós sabermos que os seres humanos receberam do próprio Filho de Deus o Espírito Santo. Hoje nós recebemos esse Espírito através do anúncio da palavra, através dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Os discípulos naquele momento receberam do próprio Jesus e o Espírito permaneceu neles. Assim como o Espírito Santo permaneceu no batismo de Jesus, sobre Jesus, e não apenas tocou ou fez parte de algum momento, o Espírito permaneceu em Jesus, permaneceu nos discípulos e permanece hoje em cada um que crê em todas essas palavras, crê no Filho de Deus. Assim acontece conosco. E ao ouvirmos isso, nosso coração deve se encher de alegria. Ao sabermos destas coisas, a gente deve querer louvar a Deus, falar, rejubilar por essa graça maravilhosa. No Salmo 148, que também faz parte das nossas leituras deste fim de semana, nos 2 primeiros versículos a gente lê o seguinte: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. As palavras desse salmo são belíssimas, que
São palavras que nos convidam a louvar a Deus. Nos convidam a enxergarmos a grandeza de Deus, tudo que Ele faz e continua fazendo por nós, em nossas vidas, em nossos lares, e agradecer, louvar. Sejamos aonde nós, seja lá onde nós estivermos, sejamos quem for, aleluias a Deus. Mas é fácil louvar a Deus? É natural fazermos isso? A resposta é não. Não é nada fácil louvar a Deus. E digo mais, por natureza, é impossível louvar a Deus. Nossa condição de seres humanos pecadores não permite que nós, por natureza, desejemos louvar o nosso Deus, agradecer a Deus, seja lá por o que for. A incredulidade, o descaso faz parte do ser humano e da nossa natureza. E é muito mais fácil nós seguirmos por esse caminho do que seguir pelo caminho que Deus nos proporciona. E foi essa incredulidade, né, essa fraqueza igualzinha a que cada um de nós tem dentro de si, que teve Tomé, por exemplo, lido no nosso texto. Ao ouvir dos seus colegas que o seu mestre, Jesus, aquele guia que não estava mais ali com eles, havia ressuscitado. Como assim ressuscitado? Como isso pode ser possível? Tá, tudo bem. Vamos imaginar que o Tomé pensou. Tudo bem. Ele fez ali uns milagres. Ele multiplicou pães e peixes. Ele andou sobre a água. Ele fez ali, até ressuscitou, Lázaro e outros, conforme o nosso texto. Mas agora, voltar da própria morte? Sair da própria tumba? Como assim? Quem pode fazer isso? Quem é capaz de fazer uma coisa dessa? Isso deve ter passado na cabeça de Tomé. No versículo 24, a gente leu que Tomé não estava com os discípulos, no momento em que Jesus apareceu para eles a primeira vez. Jesus não tinha se mostrado para Tomé. Tomé não tinha visto eles. E vocês lembram a primeira coisa que Jesus fez, que nós já falamos antes, quando ele aparece para os discípulos? Mostra as feridas, mostra logo antes que eles tenham tempo para duvidar. Quando a gente lê o texto desse sobre Tomé, é muito fácil nós colocarmos imediatamente ele na fogueira. O que é o mais comum a gente falar sobre? Qual que é a primeira coisa que a gente fala de Tomé? Como que ele pôde fazer isso? Mas como que ele teve coragem de não acreditar nos discípulos que falaram para ele? Quanta falta de fé de Tomé! Não é isso que a gente fala? Se fez até um ditado popular usando Tomé, eu sou que nem Tomé, eu preciso ver para crer. Vocês conhecem o ditado? Eu cresci escutando isso. Mas e nós, no lugar dele? O que nós teríamos feito? Ao ouvir dos nossos amigos que Jesus havia ressuscitado, eles viram, a gente viu Jesus. Será que nós teríamos crido? Será que nós teríamos fé o suficiente de não ver e crer naquele momento? Passados o que eles tinham passado? Eu arrisco a dizer que não. Depois que Jesus aparece para os discípulos, ele deseja paz. E é essa paz que ele espera que esteja em nossos corações em momentos de angústia e de aflição que nós possamos passar, assim como estamos passando nos dias de hoje, conforme a gente já falou no início da nossa gravação.
Precisamos sempre de paz. Mas o pecado nos traz dúvidas, nos traz momentos de questionamentos. E assim como Tomé foi pecador e duvidou, sim, ele foi incrédulo, nós também somos facilmente incrédulos nos dias de hoje. Facilmente nos colocamos como Tomé e não damos ouvidos a Deus mais. Ou duvidamos ou questionamos das decisões e das atitudes que Ele tem para conosco, das coisas que Ele permite que aconteçam, seja para nós, seja para o nosso próximo. E mesmo assim, com toda essa gama de problemas, de pecados, de erros, de desacertos, né, com tudo isso junto, Deus vem até nós. Deus foi até os discípulos. Deus vem até mim, até ti, até cada um de nós e deseja paz. Paz seja convosco. A mesma paz que Ele proferiu para os discípulos naquele momento de angústia e de terror que eles estavam passando, é a mesma paz que Ele deseja para mim e para ti nesse nosso momento. E isso nós temos em Sua palavra, nas Sagradas Escrituras. E esse desejo é incorruptível. Esse desejo não pode ser mudado. Deus quer a paz para nós. E não é uma paz qualquer. Estamos falando de uma paz que nos aponta para a vida eterna. Faço questão ainda de ler mais um texto que é separado para esse nosso fim de semana. Texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, os regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui nós vemos o causador da paz, que é Deus, por meio de Jesus. Nós vemos o resultado desta ação, né, que é o sacrifício de Cristo em nós, que é a esperança da salvação que nós temos. Vemos a maneira que Deus nos enxerga a partir desta ação de Jesus na cruz. Nos enxerga como herdeiros de uma herança sem mácula, sem pecado, uma herança plena, perfeita. Assim Ele nos enxerga. Aos olhos de Deus, através de Cristo, Ele nos enxerga santos. Ainda somos pecadores. Ainda cometemos erros dia após dia. E ainda temos dentro de nós o pecado original, que nos transforma em essência pecadores. Mas vivemos uma nova vida a partir do sacrifício de Cristo. E esse é o ponto principal, o fato que nós não podemos jamais esquecer. Apesar de ainda sermos, por natureza como somos, temos uma nova vida, uma nova esperança de fazer as coisas de forma diferente. Já não sou eu quem vive, mas Jesus vive em mim. Cristo vive em mim. E isso deve ser para nós como um lema. O povo de Deus, isso deve ser sempre algo a ser seguido. Não sou eu quem vive mais. Cristo vive em mim e através de mim. E para Cristo nós vivemos. E Cristo nos deseja a paz. E a única coisa que Ele pede em troca é que nós creiamos nisso. Creia e tu serás salvo. Que a Páscoa que nós celebramos no domingo passado ecoe por toda a vida de cada um de nós.
que ela possa fazer coro, a sua mensagem possa sempre estar ali, viva em nós e através de nós, para o nosso próximo, para aqueles que ainda precisam ser alcançados, precisam ser tocados. E que nós possamos falar em alta voz, seja para nós mesmos, né? O que Tomé falou depois de ver e crer que era Jesus que estava ali. Senhor meu e Deus meu. Que essa certeza jamais se esvaia de nossas vidas. Que essa paz oferecida por Jesus não nos faça achar que a nossa vida vai ser um mar de rosas, mas que sempre será junto com Jesus. Sempre será na companhia de Jesus. E que essa paz nos faça lembrar que nós não teremos uma vida fora de problemas, fora de perseguições, sem doenças, mas sim, não estaremos sós. Que essa paz nos lembre que Deus nos amou, que Deus nos quer ao seu lado, hoje e sempre. Amém. Para encerrar esse nosso momento, convido vocês a cantarmos a próxima canção, o hino 119, do nosso cenário, Cristo Senhor, eis ressuscitou. Cristo Senhor, eis ressuscitou, cá sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amém.